Obrigado você. Quem não me conhece, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, do Instituto Brasileiro do Feijão. E estou aqui hoje, aproveitando que você veio até essa estação, para falar para você sobre rastreabilidade de feijão. Sim, rastreabilidade de feijão. Há algum tempo atrás parecia que era algo sem sentido, né? Mas tem sido bastante acelerado até pela situação que nós temos vivido, a situação que envolve cada vez mais o consumidor querer saber de onde veio o seu alimento. Alguns têm uma preocupação com aquilo que foi utilizado para a produção, outros têm a preocupação qual foi o impacto ambiental, se aquilo veio de uma área, que de uma forma ou outra prejudica a natureza. E o que é que dá essa tranquilidade de como foi produzido aquele feijão? A rastreabilidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos pessoas pelo mundo afora, e no Brasil também, com dificuldades de se alimentar, né? Às vezes consumindo até um feijão com bandinha, ou mesmo a bandinha, enfim, precisam da proteína vegetal, vai existir cada vez mais um grupo de pessoas que vai pagar bem por um feijão com rastreabilidade. A rastreabilidade, ela vem sendo desenvolvida em alguns itens da nossa alimentação, né? Eu acredito que você tem uma preocupação cada vez mais de onde vem o tomate que você consome, como é que ele foi produzido, o alface, as verduras, enfim. Existe uma abertura bastante grande, bastante importante com os supermercados, com a Abras. Existe uma demanda que não está sendo atendida na sua plenitude de feijões com rastreabilidade. A rastreabilidade, ela tem sido importante, vai ser cada vez mais importante para o mercado interno. A aceleração que houve com a adoção de algumas tecnologias nesse período de pandemia, muitas delas não vão recuar. As pessoas vão continuar buscando uma alimentação cada vez mais segura. E o que é que pode ser mais seguro e mais socialmente correto do que, ambientalmente também correto, do que consumir o feijão? Difícil, né, gente? E o feijão está na mesa dos brasileiros praticamente todos os dias, né? E de todas as esferas sociais, as pessoas se alimentam com feijão. Muitas vezes o que pode variar é quantas vezes por semana a pessoa consome o feijão, mas ela está no seu cardápio semanal consumir o feijão. Um outro aspecto que vai mostrando que essa exigência de rastreabilidade vai aumentar é o fato de que feijão está deixando de ser um produto em si pronto para se tornar uma matéria-prima. E quando a gente fala em matéria-prima, a gente fala em indústria. Quando a gente fala em indústria, a gente fala em protocolos de produção. E é o que a rastreabilidade entrega. O cumprimento, o atendimento de alguns protocolos de produção. Esse mercado é um mercado de 85 bilhões de dólares nos próximos anos pelo mundo. Já começou aqui no Brasil, né? A farinha de feijão já é uma realidade. Não é só pegar o feijão e moer ele pronto. Não, existe um processo para inibir algumas enzimas, né? Então, para que ele possa ser utilizado pelos celíacos, pelos vegetarianos, pelos veganos. E tudo isso implica em quê? Em alguém poder contar a história daquele feijão que está sendo entregue lá. Então nós temos acompanhado o mercado nacional, o mercado internacional e as suas demandas. Ah, mas e pagam mais hoje pelo meu feijão rastreado? Bom, nós nem temos um feijão rastreado até agora para poder discutir essas questões de preço e de mercados, e elas às vezes são pontuais. Mas a verdade é que o nosso consumidor que preza por um produto com origem, ele vai, na medida em que tiver disponível e ele souber da diferença de um feijão rastreado e de um feijão não rastreado, ele vai buscar esse produto lá no supermercado. E pensa comigo, um feijão que custa, vamos supor, 6, 7 reais o quilo, alguma coisa por aí. Se ele for vendido 10% acima,
né? Nós estamos falando de 20, R$ 30 por saca. Nós estamos falando lá na prateleira de 60 centavos, 70 centavos. Então, esse consumidor, né, pelo menos é o que as empresas que fazem pesquisas de consumo têm apontado. Esse consumidor está pronto a pagar por um produto que você coloque lá com uma etiqueta dizendo isso aqui foi produzido dentro desse protocolo para poder entregar para você um produto de melhor qualidade. É claro que isso vai longe, nós precisamos ter a semente também rastreada, entre outros, a segurança do produtor, aquela história toda, mas você tem que contar de onde veio, né, o produto que você está plantando, ou que você está replantando ali dentro da legislação atual, em que você, em algumas circunstâncias, replanta o feijão que você comprou a semente o ano passado, do anexo 33. Ok, sem problema nenhum. Então, é esse recado que nós, do Instituto Brasileiro do Feijão, queremos passar para você. Feijão tem mudado bastante, mudou muito. Desde a precificação, que antigamente o pessoal ficava olhando para o que era o preço lá em São Paulo de madrugada, hoje não olho mais, o que importa hoje são as fontes. Passando pelas cultivares, cada vez mais cultivares, com uma produtividade melhor, um manejo melhor, entregando uma margem melhor para o produtor. E também a possibilidade, dentro do feijão carioca, que é 60% da nossa produção, de termos um feijão que é passível de ser armazenado. Todo o investimento que você, produtor, tem feito na sua estrutura, o teu tempo de estar aqui agora, verificando sobre tecnologia, sobre manejos e aprendendo mais, tudo isso precisa ser remunerado. E para ser remunerado, ele tem que ser explicado. Nós temos que explicar para o consumidor, nós temos que informar esse consumidor. Então, nós sabemos que a grande maioria dos produtores está cumprindo com a legislação atual. E o que acontece? Está misturado com os que não cumprem. Então, como é que nós vamos diferenciar? A rastreabilidade é capaz de fazer isso. Então, nós ficamos à sua disposição, o Instituto Brasileiro do Feijão, entre em contato conosco, se você tem dúvidas, se você tem interesse de produzir determinada variedade, se você quer buscar alguém com um contrato para você produzir e entregar um contrato de feijão no ano que vem. Aproveito para dizer para você, o mercado do ano que vem mundial vai ser um mercado espetacular, porque, infelizmente, para os produtores do hemisfério norte, as coisas não vão bem, há quebras importantes nos pulses, lentilha, ervilha e feijão. Tem quebras importantes que vai abrir boas oportunidades para os produtores. E se você traduzir aquilo que você está fazendo hoje na sua propriedade para uma tela de computador, você tiver isso aí dentro de uma plataforma, das plataformas que existem hoje para rastreabilidade, você vai estar dando um pulo na frente. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, ou dentro de um determinado período, quando isso passar a ser a diferença grande entre você vender com um lucro bastante interessante ou não, você vai ter que despender tempo lá na frente depois para chegar a produzir o feijão dentro desse conceito. Então, você ganha tempo. Aproveite, já que você está aqui, que você se interessou, que você parou para ouvir o que nós temos a dizer, aproveite para colocar em prática. Vai valer a pena, tem valido a pena. Né? O mundo precisa dessa proteína vegetal, feijão é uma matéria-prima, proteínas são caras e mais raras cada vez mais. Então, o caminho é esse. Fica aqui o meu abraço, o meu parabéns pelo seu interesse e estamos à sua disposição, junto com toda a equipe da Embrapa, a equipe do GTEC, com o seu consultor que está aí. Entre em contato conosco, nós temos o máximo prazer em fornecer todas as informações que são necessárias para você ir em frente e ter o resultado que você precisa, merece ter aí do seu esforço, do seu trabalho. Um forte abraço e um bom dia para vocês aí, nesse momento de agregar cada vez mais conhecimento. Olá, meu nome é Igor Fernandes e hoje eu vim em nome da Agrifain te falar um pouco sobre o processo de rastreabilidade na cadeia do feijão comum, né? A gente escuta muito sobre essas questões do Agro 4.0, do futuro
do agro do Brasil, das cadeias, e a gente sabe que a gente tem um oceano azul muito interessante para trabalhar com inovação e tratar usando tecnologia para resolver problemas que a gente tem hoje, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre as ferramentas e objetivos de rastreabilidade para o feijão comum. E eu gostaria de muito agradecer a Embrapa e o GTEC com essa oportunidade para a gente falar um pouco, trocar um pouco de experiências sobre a tecnologia e essas ferramentas que a gente conhece e trabalha no dia a dia, né? A Agrify, ela é uma empresa que é certificadora e garantidora da cadeia do feijão, e a gente usa inteligência de mercado e tecnologia para fazer esse trabalho de garantia. Mas basicamente, quando ele vai falar sobre rastreabilidade, vamos pegar a definição para a gente entender melhor as ferramentas. A definição de rastreabilidade é a capacidade de rastrear e seguir um alimento, ração, um animal produtor de alimento ou substâncias em todos os estágios da produção e distribuição. Cadeia. Isso é a fonte de regulamentação da União Europeia, né, de 2001. Mas o ISO tem uma definição mais simples que eu acho que consegue sintetizar melhor, que é a capacidade de rastrear a história, aplicação e localização de uma entidade por informação gravada, por meio de uma informação gravada. Então, tudo que a gente tem no processo, a gente grava, a gente pega essa informação, a gente insere um nó, e com isso a gente vai ter informações e vai ter dados auditáveis no futuro. Então, a rastreabilidade foi projetada para rastrear o fluxo de atributos de produtos e processos de produção na cadeia de alimentos, e com isso identificar desde a origem, ingredientes, fontes, cadeias, produtores, indústrias. A gente tem essa informação toda desde o início, né, que é importante. Então a gente tem uma aplicação dentro da cadeia do feijão, vamos tentar explicar dentro da questão prática, né? A gente tem os processos definidos, e mesmo sendo que esses processos mudem de uma coisa para outra, mas a base está bem definida, que é a questão que começa dos fornecedores e produtores e termina no consumidor. Então, onde que entra essa rastreabilidade dos produtos e processos? Ela entra na primeira linha, que a gente chama de trilho auditável, que a gente vai usar como ferramenta, uma ferramenta chamada blockchain, que a gente vai falar logo em seguida. E lá embaixo a gente tem os elos do processo, os nós do processo, que inserem informações dentro desse trilho auditável. O que significa? A gente tem os produtores, tem os fornecedores de sementes, por exemplo, que vão pegar, e na hora do produtor fazer o plantio, ou fazer um manejo integrado, ou fazer essas informações, ele colocar dentro de um sistema, um aplicativo, um livro, o que for, que vai estar interligado a essa origem do início do processo do processo de rastreabilidade. Essa informação inserida depois, no momento de distribuição, todas as informações, seja através de ERP, seja através de software de logística, enfim, isso é passado desde sai da porteira até chegar na indústria. Na indústria tem o sistema de produção que vão pegar essas informações que vão chegar até eles. Então, no sistema de produção dentro do blockchain, ele já vai saber como que foi o frete, se foi tudo ok, se ele parou ou não parou, o produtor quando que colheu, se teve chuvas, essas informações já estão todas inclusas. E as garantias, sem dúvida que é uma das questões mais importantes, vai falar a seguida. E o sistema de produção pode jogar essas informações para os equipamentos, que são os equipamentos de embalagem, vamos dizer assim, que podem inclusive criar uma informação de embalagem, um QR Code, e esse QR Code pode ser acessado pelos consumidores para ter informações sobre a origem. Então, a ideia da rastreabilidade completa com blockchain é que o consumidor, no final do processo, ele pode abrir um aplicativo, colocar dentro da embalagem, saber a origem e saber as experiências entregues desde a origem do produtor até o final, né? E nisso com garantias, claro. Então, o blockchain dentro da agricultura, ele traz várias
itens de segurança e garantias e, e capacidade de auditoria, né? Mas é o que a gente acabou de falar, que é a rastreabilidade, segurança de colheita, otimização da cadeia de entrega de comida, transações, isso tudo a gente consegue fazer muito bem com blockchain e dentro desses elos inserindo informações de uma maneira totalmente transparente, sem necessidade de mexer demais. É só a gente estar com todo mundo sintonizado. Vou falar também. Então, o que é um blockchain? Blockchain são vários blocos que são colocados dentro do processo e cada bloco desse tem transações que a gente fecha. Quando fecha dentro de um processo, dentro de um elo, vai para outro elo que pode inserir mais informações. Quando chegar no final do processo, ele tem registrado e dentro do protocolo de auditoria todas as informações de que foram colocadas. E não necessariamente podem ser informações necessariamente coligadas. Por exemplo, eu posso colocar uma informação do blockchain de quantidade de chuvas no local de plantio. Eu posso colocar a variedade da semente. Eu posso colocar, por exemplo, o momento da classificação. Isso são detalhes que a gente coloca dentro do blockchain que vai ser tudo retirado no final, mais com relatório. É uma ferramenta de auditoria também. Então, o blockchain é utilizado como protocolo para fazer esses argumentos que a gente tem de entrega dessa rastreabilidade. E os papéis funcionais da rastreabilidade na cadeia do feijão são basicamente esses, que primeiro a incidentes de segurança alimentar. Então, por exemplo, você vai saber se há algum feijão que tiver algum problema, de onde que ele vem, e a gente pode, inclusive, interagir para trazer melhores resultados. Programa de vigilância de resíduos alimentares, que hoje está muito em evidência a questão da presença do glifosato. Então, a gente faz essas garantias, né? A rastreabilidade consegue ver direitinho quais são as regiões, quem estava usando, e nisso dá essa segurança, né? Avaliação de risco de exposição de alimentos, vai ter todas as informações para saber por onde que passou, se teve algum processo não conforme. Aplicação de reivindicações de rotulagem, então você pode pedir para rotular informações que são só daquela região, então isso é uma coisa que a gente vai conseguir na rastreabilidade. Evita fraude. Uns detalhes interessantes, por exemplo, quando a gente tem esse processo de rastreabilidade na cadeia, a gente vai inserir um elo de informação no blockchain. Quando sai da fazenda, por exemplo, a balança. Então a gente tem vários acompanhamentos até da logística para saber se ela foi feita correta. Então a gente diminui e mitiga bastante a questão de fraudes, desperdício de comida, porque sem dúvida as coisas que vão ser negociadas são de mais qualidade, e com isso tem garantia que vai ser interessante a gente manter um negócio com o início vai desperdiçar menos comida, sem dúvida, e a questão da higiene alimentar, né? Porque como vai estar tudo bem homologado e acompanhado, do início ao final da cadeia, a gente vai ter essas entregas de valor, né? E o que o produtor ganha com isso? Primeiro, ele é recompensado pelo mercado e pela indústria. Ele vai ser reconhecido, ele pode ser reconhecido e se tornar um produtor qualificado, por quê? A gente vai saber direitinho que aquele feijão bom, que segue todos os protocolos de segurança alimentar e conformidades, vem de uma pessoa específica. Então ele se torna um produtor qualificado e ele é, inclusive, recompensado com isso, né? Nas cadeias de café tem muito disso hoje, que é um prêmio por qualidades superiores ou com conformidades, né? Os consumidores também podem começar a procurar a origem do produtor, também junto com a questão da marca, mas ele vai saber que o produtor X entregou aquele feijão espetacular que ele comeu na semana passada. E, sem dúvida, também encontrar compradores, indústrias qualificadas que querem esse produto que o produtor entrega. E a indústria ganha também com essas questões. Ela vai ter garantias e a questão da segurança alimentar e de resíduos. Ela vai ter essa garantia porque vai ter gente boa e vai ser acompanhado por isso. Conformidade, qualidade, tributários e logística. Diferenciação de produtos na gôndola, então ela vai conseguir fazer um produto na gôndola com um QR Code, usar o aplicativo da indústria para pegar essa experiência, né? Então, isso vou até falar no próximo slide, mas essa experiência pode ser vendida.
e ferramentas de previsibilidade e gestão de qualidade. Então ele vai conseguir saber quando o bom produtor vai estar plantando e essa gestão da qualidade que ele vai estar entregando, que vai ser acompanhada do início ao fim. Caso o produtor, é lógico, queira compartilhar a chave com a indústria para acompanhar, para ver como é que está andando tudo direitinho, né? E o que o consumidor ganha? O consumidor ganha qualidade, segurança alimentar no feijão, sem dúvida. Então ele vai saber que ele vai poder escolher, inclusive, a qualidade do feijão, a segurança e as coisas boas que ele vai estar comprando, conhecimento de origem, e ele também vai consumir experiências e conteúdos entregues pela indústria e produtor, além do que ele tem hoje com o saco de feijão. Então, vamos supor, ele vai pegar esse QR Code, e enquanto está cozinhando o feijão na panela, ele pode pegar o aplicativo e ler sobre a história da fazenda que produziu aquele feijão. Então, essas experiências são além e entregam um valor extra hoje para a experiência de comer um feijão, que é um item tão importante dentro da nossa cultura alimentar. E o que o futuro, que hoje a gente pode considerar como presente, dessa rastreabilidade na cadeia do feijão. Primeiro, a gente vai ter uma conexão bem completa entre os nós e os elos da cadeia. Então, desde o início ao final, os processos vão inserir informações dentro dessa trilho aditável que uma compartilha com o outro e todo mundo vai ter informações importantes até para produção, previsibilidade de plantio e oferta, etc. O produtor pode ser uma referência de qualidade, poderá vender além do feijão outra experiência. Então, às vezes o cliente vai chegar no supermercado e vai procurar uma marca, mas que trouxe produtos daquela região ou de um produtor específico. Isso são outras experiências. Outro também é o futuro, que enquanto está cozinhando na panela um feijão, você pode pegar o QR Code, o aplicativo da indústria, e clicar lá e ter informações de, por exemplo, a história da fazenda de produzir aquilo. Então, isso são itens além do que hoje é entregue, né? E a indústria vai ter, sem dúvida, garantias e ferramentas para vender essas experiências entregues para os produtores. Então, ela vai ter aplicativos da marca do feijão, que vai ter um acompanhamento do cliente, do perfil de consumo do cliente, vai ter informações de mercado importantíssimas que hoje a gente está começando a disponibilizar, né? Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade e compartilhar que o nosso propósito é justamente fazer de tudo para trazer esse futuro, essa tecnologia muito próxima dessa cadeia tão importante que faz parte tanto dessa cultura alimentar do Brasil. Muito obrigado, e qualquer dúvidas e sugestões, fica aberto para entrar em contato.